galerinha, tudo bem com vocês? Vencemos, mas não convencemos, né? Vamos falar sobre tudo isso agora no Baldasso Sunset Show. Lembrando que, em nome de KTO Brasil, de Ativo, RS Assessoria, Esquadra Fardamentos e IGS, sem muita delonga, porque eu sei que o Baldassim tá incomodado, né? Porque a gente até ganhou, mas não convenceu, né, Balda? Não convenceu e eu tô incomodado. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tô mais incomodado com a visão de algumas pessoas. Hoje eu discuti nos donos da bola. As pessoas não entenderam ainda qual é o problema do Internacional. Eu quero falar sobre isso com todo mundo. Bora lá. E para corroborar com o nosso debate aqui, ele, o repórter Lucas Fontes. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Monique, Baldasso. Estive ontem lá em Curitiba, vou trazer um pouco do relato do Mano Menezes até na coletiva para a gente conseguir até esmiuçar o que vai ser esse Inter na próxima semana. A primeira coisa que eu quero saber do Lucas Fontes, Monique, que viveu os bastidores da vitória do Internacional, é se o Inter acha que está tudo bem porque venceu. Cara, o ambiente ontem foi de tranquilidade. Acho que o pensamento é esse, tá? O Mano Menezes muito tranquilo, muito seguro de si. Ele até foi questionado pelo repórter Lucas Dias a respeito de uma fragilidade defensiva, de que apesar do Inter ter vencido sem levar gols, o Inter teve situações de gols. E ele até falou... o pior time do campeonato. E ele até argumentou que apesar do Curitiba ser o pior time do campeonato, o Curitiba em alguns jogos não foi tão mal assim. Ele chegou a falar isso na coletiva. Mas, enfim, ele conjecturou, ele falou que sempre o adversário sempre vai ter situações claras contra o Internacional jogando fora de casa. A visão que eu tive é que o Mano Menezes achou que estava tudo bem realmente ontem. Eu vou te dizer o que eu sinto, de fora, porque eu estou aqui no meu canto, vocês acompanham de perto. O que eu sinto no contexto do Internacional? O Inter acha que todos os problemas serão resolvidos quando o Gabriel, o Arangues e o Valência jogarem, e que não precisa mais nada. O Inter acha que está tudo resolvido quando eles entrarem em campo. Essa é a impressão que eles estão me passando. Do tipo, vamos aguentar mais um pouquinho, que quando esses caras jogar, não vai ter mais problema nenhum no time do Internacional. Será que eu estou enganado? Acho que sim, o Mano Menezes falou a respeito do retorno desses jogadores, perguntado até pelo Colar. Tá? Eu não sei até se tronquei agora que eu já traga o boletim de cada um. Vamos lá. O Mano Menezes, ele falou de um a cada um, tá? Até anotei aqui, tá? O Maurício, tá? Eu vou contextualizar. O Colar perguntou pro Mano Menezes a respeito de se esses jogadores estariam à disposição pro jogo contra um Independiente Medellín. Aliás, o Mano falou muito sobre esse jogo, porque geralmente os técnicos eles desviam, temos o América Mineiro. Não, ele falou muito sobre esse duelo já contra o Independiente Medellín. O Maurício tem a situação do desconforto uma luxação no ombro direito. Ele espera ter esse jogador pro Independiente Medellín, tá? Ele espera ter esse jogador, ele falou isso ontem. Outro jogador, Depena. O Depena, segundo ele, retorna na segunda-feira aos treinamentos, tá? Após o jogo contra o América Mineiro. Segundo ele, deve estar no jogo contra o Independiente Medellín. Vamos adiante. O Arangues, ele não confirmou contra o Independiente Medellín. Ele falou que ainda está num processo de recuperação. Lembrando, o Inter não aponta um prazo. Mas ele deu uma ideia de expectativa que esteja bem. Isso, quando ele foi perguntado a respeito desses jogadores, ele citou o Arangues, citou esses três, Maurício, Depena e Arangues, pro jogo contra o Independiente de Medellín. Maurício, Depena, Arangues e quem sabe o Gabriel. É possível que todos estejam à disposição, mas eu acho que nenhum começa, porque todos não têm ritmo de jogo. Todos ficariam no banco de reservas, muito provavelmente, né? Exatamente. O Gabriel, ele não chegou a citar o Gabriel, mas a gente tem informações de bastidores lá no hotel da concentração de que o presidente espera ter esse jogador relacionado para o jogo contra o Independiente, tá? O Gabriel deve estar relacionado para esse jogo. É claro, como titular é muito difícil, né, Baldasso? Os caras voltando de lesão depois de muito tempo, nem sei se entra. Imagine o Arangues que está 8 meses parado. Reestrear num jogo decisivo. O Depena e o Maurício também não. O Depena e o Maurício vão completar quase perto de um mês sem jogar. Então esses caras não vão começar a partida. São jogadores que vão voltar para o processo de treinamento de campo na segunda-feira para jogar quarta-feira. Não tem como, 2 dias de treinamento. Não vai. Nós vamos ter uma dificuldade imensa com esse jogo contra o Independiente. E sobre o Mano Menezes, curiosamente, falar sobre esse jogo sem dar aquele discurso que os treinadores costumam dar de não vamos falar sobre esse jogo porque no final de semana temos o América.
O Inter admite publicamente que o jogo contra o América é um rito de passagem. Tá bem, é um jogo importante, vale 3 pontos, mas o Inter joga o ano na quarta-feira, gente. O Inter joga o seu ano na quarta-feira. Na quarta-feira, o Internacional define se vai ganhar algum título em 2023. Se tem a possibilidade de brigar por algum título em 2023. Porque o Campeonato Brasileiro não tem como. Esquece. Pontos corridos, tu não tem essa capacidade. No mata-mata, talvez, se tu acertar tudo, se tudo se alinhar. Então, se cai fora na quarta-feira, acabou o ano. Acabou o ano. E acabou a gestão, inclusive, né? No que diz respeito a títulos. Então, o jogo é fundamental. Tudo para esse jogo de quarta-feira. E o Mano Menezes falou textualmente a respeito disso. Ele falou sobre isso. O jogo do ano vai ser o jogo de quarta-feira e o jogo contra o América Mineiro vai ser mais um jogo, né? Em meia 38 rodadas. Ele admite publicamente que vai jogar com time reserva. Inclusive, quando eu perguntei para ele a respeito dos 2 zagueiros, e aí eu falei, mercado tá suspenso, tu pretende usar Moledo e Nico Hernandes? Ele confirmou Moledo como titular. Ele falou Moledo atua. E aí a dúvida entre Nico Hernandes e Vitão ele não chegou a cravar. Vai jogar o mas Nico acredito Hernandes? que joga o Nico Hernandes. Claro. Porque ele falou, inclusive, o Nico Hernandes, ele tá pendurado, ele vai. Pode ser até que ele puxe um cartão para depois ficar de fora para poder voltar os 2 zagueiros. Mas ele praticamente escalou Moledo e Nico Hernandes. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu considero esse jogo contra o América, embora seja assim um rito de passagem, e embora eu reconheça e admita que o grande jogo é na quarta-feira, esse jogo contra o América é importante. Se o Inter ganha esse jogo contra o América, o Inter vai para a 5ª ou 6ª colocação na tabela. Então é muito importante vencer esse jogo e o adversário é fraco. Agora, sobre botar time em reserva, eu entendo, admito, e vou dizer uma coisa, como o grupo do Inter, tirando algumas poucas peças, gente, é triste o que eu vou dizer aqui, mas ele é nivelado. Ele é nivelado por baixo. Porque tu pega assim, não vale para os 2 zagueiros, tá? Porque eu acho que Moledo e Nico Hernandes fariam uma boa dupla de zaga, e vão fazer no domingo. E não sendo Vitão e Mercado, que até estão passando por dificuldades nessa temporada. Mas tu pega a lateral direita, o Bustos não está jogando nada. Se jogar o Igor Gomes faz muita diferença? Na lateral esquerda, sim. Não jogando o René, joga o Taualar. Mas tu pega a abertura do meio campo. Se jogar o Campanharo ou o Baralhas, faz alguma diferença? Se jogar o Johnny ou o Matheus Dias, faz alguma diferença? É um nível medíocre. Então não vai fazer diferença, vai fazer se o Alan Patrick não jogar. E eu vou dizer mais. O Mano não tem o que fazer. O Mano vai botar o Alan Patrick para jogar, tá? O Mano vai botar o Alan Patrick para jogar porque ele não tem o que fazer. Tanto que o Alan Patrick não ganhou o 3º amarelo ontem, né? Ele não tem o que fazer. Me diz tu, Lucas Fontes, quem ele botaria no lugar do Alan Patrick nesse jogo? Aliás, o Lucas Ramos, que seria o cara da função, ele nem viajou. Estevam, acredito que não viajou também. Eu não tô com a lista aqui agora. Não, mas não tem a menor condição. Ou ele colocaria 3 volantes e 3 atacantes, sem ter o cara de armação. Bom, aí larguemos, né? Se botar 3 volantes e 3 atacantes e nenhum meia, bom, aí decreta a falência do processo de contratações do Internacional, que não tem nenhum meia para colocar. Ele vai ter que botar o Alan Patrick e correr todos os riscos de botar o Alan Patrick. O Alan Patrick jogou quase todos os jogos da temporada, cara, porque não tem reserva. Ele só ficou fora de um jogo. Desespero. Só de fora de um jogo que, se eu não me engano, ele entrou no segundo tempo. Não, ele ia ficar de fora de um jogo e aí ele acabou tendo que entrar porque o jogo ficou difícil. Agora eu não lembro qual foi o adversário. E teve um jogo que ele pegou o 3º cartão amarelo e não jogou. Acho que foi o único jogo que ele não jogou. Tá bem, mas então, gente, é o Alan Patrick, é um cara de mais de 30 anos de idade, é o nosso melhor jogador e nós simplesmente somos obrigados a colocar esse cara para jogar em todos os jogos, porque não tem reposição. E aí eu tenho que ouvir o presidente do Internacional dar entrevista para colegas dizendo que o grupo é bom, que as reposições foram boas. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Alan Patrick não tem reserva. E se tu tirar o Alan Patrick, tu tá carimbando que tu não vai ganhar o jogo. A única possibilidade de ganhar é ter o Alan Patrick em campo. É triste isso. Corre isso. Daqui a pouco o cara se machuca, fica um mês fora. Aí sabe o que nós vamos fazer? Sentar num cantinho e chorar. Sentar num cantinho e chorar se não tiver o Alan Patrick. Só isso que nós temos que fazer. Mas o que eu vou fazer, né? Que mais, Lucas? Ele falou sobre o Wanderson também. O Wanderson foi, digamos assim, uma notícia de última hora. Ele até falou assim na coletiva de imprensa. Eu acho que vocês chegaram a acompanhar o Wanderson saído na metade de um dos treinamentos. Só que não foi um treinamento aberto. O Mano acabou se confundindo. Foi num treinamento fechado. Provavelmente o da sexta-feira.
que o Wanderson saiu no meio da atividade. Segundo informações de colegas, até ele sofreu uma pancada no jogo contra o Vasco e isso incomodou ele durante a semana, e aí o Mano Menezes resolveu preservar. E até perguntado se ele pode jogar contra o América Mineiro, ele chegou a responder: vamos colocar se a gente entender que não há risco para ele ficar de fora do jogo de quarta-feira. Para te ver como o Mano Menezes vai colocar esse time reserva, claro, né? E para ter os melhores à disposição na quarta-feira contra o Independiente Medellín. Eu tenho mais muita coisa para explorar com o Lucas Fontes, mas eu quero começar a ouvir a galera aqui com a Monique Wilbur. Mas antes eu quero dar um recado para todo mundo que está assistindo e ainda não tem o seu videogame novo. É hora do teu Xbox, teu Nintendo Switch. É hora do teu PlayStation, teu PS5, não é? Chegou a hora do teu videogame novo e tu não vai falar com ninguém antes de mandar o WhatsApp para a IGS, Interactive Game Store. Eles atendem o Brasil inteiro. Agora, manda o WhatsApp para eles. Porque sabe o que eles vão fazer? Eles simplesmente vão te dar a melhor condição para tu comprar jogos, acessórios, tudo. Para comprar o teu videogame novo, tu pode usar o teu usado na troca. Olha que maravilha. Então agora chama a IGS nesse WhatsApp que está aqui na tela e na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, Monique. Vamos lá, vamos ler os superchats aqui. O seu Omar Brito Lima Dias. Ai, perdi ele, tá aqui. Não levo de barbado o América Mineiro. Perdemos pro time reserva deles e o nosso time ainda é o mesmo. Cuidado. Bom, nós somos fregueses do América Mineiro, né? Nós somos fregueses do América Mineiro, não tem como levar de barbada. Aliás, não tem como levar de barbada nada. Porque o Internacional está jogando muito pouco. Ou vocês acham que foi barbada ontem contra o Curitiba, que é o pior time do campeonato? Primeiro tempo nós não perdemos por uma injustiça. O Inter não finalizou no primeiro tempo, Baldasso. Nenhum chute a gol. Nenhum chute a gol. E no primeiro tempo o John foi herói. E o Curitiba chutou 7 bolas em gol e pelo menos 2 chances claras de gol. Esse foi o primeiro tempo. O primeiro tempo de ontem era para o Curitiba ter vencido. O primeiro chute a gol do Inter foi o pênalti. Foi o gol de pênalti do Inter no jogo. Depois teve mais 2. O Inter não jogou nada ontem. O Inter não tem jogado nada, gurizada. A grande questão que eu acho que a gente tem que atentar, porque não falta aquele que diga, pô, Baldasso, aproveita a vitória, ganhou o jogo, comemora, não fica reclamando na vitória. Gente, eu tô pegando o ano do que passou e do que vem. Do que vem e do que passou. Daqui 8 dias começa o segundo semestre. Está acabando a primeira metade do ano. O que foi o Inter nessa primeira metade do ano? O Inter não fez uma partida boa, 90 minutos. Não fez uma partida boa, 90 minutos. Em meio ano. E justamente esse primeiro semestre que a gente esperava que o Inter ia começar voando porque terminou bem o Brasileiro do ano passado. Então como é que eu não vou estar preocupado? Eu já caí no Gauchão sem ir à final, caí na Copa do Brasil de forma vergonhosa. Eu tenho uma Libertadores que eu estou pendurado no pincel, sou obrigado a ganhar do Independiente Medellín em casa. E o Inter tem aprontado um monte em jogos decisivos dentro de casa. E eu tenho um brasileiro que eu não vou ganhar. A minha questão no brasileiro é se nós vamos lutar pelo meio da tabela ou se vamos lutar por uma vaga Libertadores. O título não vai ganhar. Então a possibilidade de ganhar um título ainda é a Libertadores. Ah, Baldasso, é impossível. Ah, cara, mata-mata, velho. Mata-mata. Em 2010, nós somos campeões da Libertadores da América com um time que nem a gente acreditava. O time foi indo, né? Goleiro Renan, centroavante o Alexandro. O time foi indo, ganhava uma, não vai dar. Ganhava uma no milagre. Tá jogando mal. Caio Fossati, assume o Roth. Agora o Roth. Quando a gente viu, ele estava na final e ganhou. Porque mata-mata é assim. Mata-mata é assim. Então a Libertadores tem chance daqui a pouco se alinhar e fazer alguma coisa, se vier reforços, se o Ener der certo, se o Gabriel voltar bem, se o Arangues conseguir jogar. Agora, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, esquece. Então, na quarta-feira que vem, nós vamos definir o que nós vamos fazer no segundo semestre. E se a gente não jogar mais do que vem jogando, cai em seguida. Como é que eu não vou estar preocupado? O Pedro Henrique ontem disse, depois do jogo, hoje o importante era vencer. O que ele quis colocar? Que às vezes tu joga mal, mas tu tem que dar um jeito de vencer. E é verdade, é verdade. O problema não é esse. O problema é que o Inter nunca joga bem. Se o Inter tivesse uma boa campanha até agora na temporada e eventualmente fizesse algum jogo ruim e ganhasse jogando mal, a gente ia atenuar, tem problema, jogou mal e ganhou, faz parte. Não, mas o Inter não joga bem nunca. O Inter não joga bem nunca. Então não dá para aceitar isso, gurizada. A gente não pode ficar quieto em relação a isso. Mais recados, Monique.
O Brian Moura no superchat também. Mais sorte que juízo ontem. Balda, você está gritando para a pessoa errada. O Jairo está do seu lado. Haha, desculpa a brincadeira. E aí, eu não sei o que ele tá falando. Eu acho que foi um recado que veio de manhã. Mas, cara, assim, isso é outra coisa sobre o gritar para a pessoa errada, que eu queria conversar com vocês, e depois eu tenho mais dúvidas para tirar com o Lucas Fontes. Hoje eu tive uma áspera discussão com o Diogo Rossi, no Donos da Bola. O Diogo Rossi é meu amigo. O Diogo Rossi foi meu estagiário na Band. Meu amigo, adoro ele. Acho ele um cara fantástico, amigão. E é dos amigão que a gente gosta de falar mal, né? Então eu vou dizer o seguinte, o Diogo Rossi persegue o Mano Menezes. E tem uma turma que estabeleceu uma perseguição ao Mano Menezes. Caras que fazem coisas do tipo, não basta eles dizerem que o Mano Menezes é culpado de tudo que está acontecendo. Se tu fala mal do grupo, eles dizem que, mas esse aí foi o Mano que pediu. Ou seja, se faltar água no Beira-Rio, mas o Mano Menezes não ligou para a Corsã. Se faltar luz, mas ele não ligou para a CE. É assim, essas pessoas estabeleceram que o Mano é culpado e elas vão responsabilizar o Mano por tudo. Eu não vou entrar nessa. E aqui, eu não tenho nada para defender o Mano Menezes, não tenho motivo nenhum, ao contrário, eu quero que o Inter vá bem. Se eu achar que ele é o culpado, eu vou pedir a demissão dele, como já pedi a demissão de outros treinadores. Por qual motivo eu não pediria, né? Agora, embora eu saiba das responsabilidades do Mano, e acho que o Inter deveria estar jogando mais, mesmo com um grupo ruim, o fato do grupo ser ruim se sobrepõe a tudo. E outra, os caras estão criticando o Mano Menezes por ontem? Ontem tem que elogiar o Mano Menezes. Sabe por quê? Porque o Mano Menezes não tinha meia para colocar e ele se obrigou a colocar 3 volantes. Mas sabe o que o Mano Menezes fez ontem? Ele foi corajoso. Ele tirou um dos volantes, o Campanharo, no primeiro tempo para botar o Jean Dias. E o Jean Dias deu uma grudadinha no Alan Patrick e o Inter melhorou no segundo tempo e ganhou o jogo. Graças ao movimento do Mano Menezes. Agora, isso foi porque é o Curitiba. Porque o Mano Menezes não é um mágico. Ele não vai conseguir, com esse grupo, fazer alguma coisa num jogo contra um time mais forte. Porque é o Jean Dias. Porque é o Campanharo. Porque é o Tauan Lara. Porque é o Baralhas. Porque são esses caras que o Mano Menezes tem para botar no time. Então eu não consigo ver nenhuma sanidade mental em alguém achar que o Mano Menezes é o principal responsável pelo que está acontecendo. É perseguição. Esses dias tinha um lá no Twitter dizendo que esse grupo do Inter é o melhor desde 2015. Ou é má fé, ou está em outro planeta. O grupo do Inter da Série B em 2017 era 10 vezes melhor que esse grupo de hoje. 10 vezes melhor. Então onde é que eu vou? Onde é que eu vou com esse grupo? Quem que eu vou responsabilizar? Eu vou responsabilizar a direção do Internacional, que formou um grupo ruim. Esse é o pior grupo de jogadores do Inter do século. Desde 2000 para cá, do século 21, esse é o pior grupo de jogadores do Inter. Ou a direção do Internacional faz movimentos absolutamente expressivos na janela que se abre em seguida, ou não vai brigar por nada. 2 meias qualificadíssimos. E meia qualificado, já vou avisar agora, para não vir com a história de o Capa mostrou esse jogador. Não. É mais de R$1 milhão por mês. Jogador que o Inter precisa, o salário custa mais de R$1 milhão por mês. Meu Deus, contenção financeira, austeridade. Então tá. Então continua com esse grupo de jogadores para tu ver o que é caro de verdade. Que é não ganhar nada e cair prematuramente em todas as competições. Ou faz esses movimentos, gurizada, ou acabou. O grupo é fraco, não é fraco, é muito fraco. Aí o Diogo Rossi ao meio-dia, tá bom, bom é o Aleph Manga. Sim, o Aleph Manga é 10 vezes melhor que 80% das opções que tem o Mano Menezes. Tá bom, Baldasso, o Busquilha era banco do Curitiba. Porra! Me dá o Busquilha de volta! O Busquilha é reserva, ele estava jogando do lado do Alan Patrick ontem. E olha que eu acho, o Busquilha nota 5. Só que nota 5 hoje é um luxo. Nota 5 hoje é um luxo para o Internacional. É muito fraco o grupo do Inter. Muito fraco o grupo do Internacional. Vai, Monique. Tem mais recados por aqui. O Tubajara está dizendo, boa tarde, amigos. Estou em Bagé, portanto, a 400 quilômetros de Porto Alegre. Não consigo ver treinamentos e muito menos conversar com quem vê. Portanto, vendo os jogos do meu Inter, acredito que esse time não treina. Os erros cometidos em campo são verdadeiros horrores, infantis e absurdos. Enfim, oremos e vamos torcer por dias melhores. Mas tu pega assim, meu querido amigo de Bagé.
Tu pega assim, ontem o Inter no primeiro tempo contra o Curitiba não conseguiu criar nada, não tinha volume de jogo, não tinha nada. Como é que tu vai ter com 3 volantes? Como é que tu vai esperar produção e volume de jogo com o Rômulo, o Campanharo e o Johnny? Que tipo de volume de jogo tu vai ter? Aí alguém mandou um recado hoje pela manhã no Baldasso Coffee Show dizendo o seguinte: o Alan Patrick às vezes apaga... Não, o Alan Patrick quando não joga quando quer, joga bem quando joga quer. Isso, o Alan Patrick joga bem quando quer, não é, querido? É que às vezes ele não consegue ser mágico. Ele tá sozinho. O Inter tá jogando ou com 3 volantes, como foi ontem, ou com 3 atacantes. O Alan Patrick não consegue dividir protagonismo com alguém da qualidade no meio. Ah, Baldasso, isso é porque o Depena e o Maurício estão machucados. Não, o Depena e o Maurício não são. Nenhum dos dois é esse cara para jogar do lado do Alan Patrick. Jogar do lado do Alan Patrick é o Salazar, é o Carrascal. É o... Como é que é o outro lá? O Savarino. São jogadores meias. O Depena não é meia. E o Maurício também não é meia. Meia de criação. Nenhum dos dois é. Nenhum dos dois é. Vai. Depois eu queria dar um relato sobre o Zalazar, tá? Tem uma novidade aí. A última novidade que tu me trouxe sobre o Zalazar é que a direção estava monitorando. Se tu me vier com essa, nós vamos brigar feio. Ô Coveiro, o Barcelos preparou o time para jogar a Série B. O Inter hoje está no mesmo nível que os 4 times do Z4. Me ajuda, Fontes. Me ajuda, Monique, aqui ao vivo, improviso. Eu quero que vocês me deem o banco de reservas do Inter ontem. Busca aí. Busca agora aí. O banco de reservas do Inter ontem. Que eu quero colocar para vocês qual era o banco de reservas do Inter ontem. Tá? Busca. Consegue, Monique? Tô pegando aqui. Pega aí. O banco de reservas do Inter ontem. É muito importante para que vocês saibam o tamanho do problema que eu estou dizendo. Monique, com toda calma, qual era o banco de reservas do Inter ontem? Kehler e Emerson Júnior. Aí, Tauan Lara, Nico Hernandes, Igor Gomes, Gabriel Baralhas, Matheus Dias, Jean Dias, Gabriel Barros, Alemão e Luca. Repete para mim o banco. Repete para mim, Monique, o banco de reservas do Internacional ontem, por favor. Kehler, Emerson Júnior, Tauan Lara, Nico Hernandes, Igor Gomes, Gabriel Baralhas, Matheus Dias, Jean Dias, Gabriel Barros, Alemão e Luca. A culpa é do Mano Menezes? A culpa é do Mano Menezes? Alguém tem coragem, depois da Monique ler o banco de reservas do Inter ontem, de dizer que a culpa é do Mano Menezes? E eu estou falando do banco. Eu poderia falar do Johnny e do Campanharo no time titular. Alguém acha que o Mano Menezes é culpado de o Inter não estar jogando bem, sendo essas as reposições do Internacional? Isso não é ruim. Isso é muito ruim. Isso é banco de reservas de time que vai ser 5º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. E eu vou achar que o Mano Menezes é o principal culpado? Fala do Salazar, ô Lucas Fontes. Vamos lá. O Salazar, que é um meia de 25 anos, que o Inter tem um interesse. Tá? Surgiu uma aspas aí do Salazar falando para um portal uruguaio a respeito do futebol brasileiro. Ele falou o seguinte: óbvio que o Brasil é uma boa opção. Tem um futebol de muito talento, muito competitivo e muitos campeonatos, tá? Lembrando, o Salazar ele joga no Schalke 04, ele acabou de ser rebaixado e o agente do Salazar, ele está no Brasil, a gente recebeu essa informação. Ele está no Brasil oferecendo esse jogador para vários clubes brasileiros, entre eles Palmeiras e Flamengo são times que estão aí à procura do Salazar. Ontem eu estava lá no hotel da concentração e eu tentei pescar alguma coisa de informação com o pessoal do Internacional. A frase que eles me disseram foi a seguinte, tá? Não tem nada, não embarca nessa. E aí eu perguntei o seguinte, mas ele foi oferecido? E aí eles não negaram, falaram: muita gente é oferecida pra gente, mas não tem nada. Não faz o perfil de contratação. Ele é bom, né? Ele é bom, não faz o perfil. Aliás, o Jairo Vinck hoje de manhã trouxe a informação que o perfil de jogadores que o Internacional quer contratar é que sejam bons e de graça. Eu estava pensando em ir no mercado aqui hoje. Eu vou no mercado ali depois, eu vou chegar para atendente e vou dizer: olha, eu quero fazer um rancho aqui.
Mas que tipo de coisa o senhor quer? Eu quero coisas que sejam boas e de graça. Tenho a impressão que eu vou sair do mercado com as mãos vazias. Tenho a impressão que o pessoal não vai resolver o meu problema. Tem mais um bastidor sobre essa questão do Zalazar. Tinha um colega nosso lá falando sobre o Zalazar ao vivo, numa rádio, e aí quando o pessoal lá do Inter ouviu ele falando, fizeram muita cara feia. Eles não gostam que a gente esteja falando do Zalazar, tá? Meu Deus do céu. Olha, é muito difícil, gurizada. É muito difícil acreditar. É muito difícil acreditar no Internacional. Vamos para mais recados aí, Munique. Pelo amor de Deus. Mutada. Atenção, Munique. Fala. Nada. Não está saindo nada. Perdemos a caixa preta da Munique. Perdemos a caixa preta da Munique. Bom, então eu continuo aqui com o Lucas Fontes enquanto isso, aqui no Baldasso Sunset Show. Munique, eu não tô te ouvindo, mas tu tá me vendo e tá me ouvindo. Então vamos dar um recado pra galera que ainda não tem o fardamento novo do seu time de futebol. Por favor, tu tem o teu time de futebol. Teu time de futebol é bala. Um time fantástico. Estão batendo bola toda semana. Até campeonato vocês estão jogando. E o fardamento do time de vocês? Feio, velho, puído. Ah, não. Vamos ter um fardamento novo. A Esquadra Fardamentos atende o Brasil inteiro. Os melhores fardamentos, mais lindos. Eles têm artistas que vão bolar contigo o logo da tua camiseta, do teu time, as cores e tal. Vai ficar lindíssimo. Condição de pagamento, durabilidade, material é muito bom. Agora, tá? Dá de presente pro teu time um fardamento bonito e novo. Faz um orçamento com a Esquadra. Eles atendem o Brasil inteiro. Tá aqui na tela o WhatsApp e na descrição do vídeo também. Faz o orçamento com a Esquadra e vamos ter um fardamento novo. Agora sim, Munique. Voltei ou não? Voltou. Não voltou. Oba! Dá um mau contato, sei lá, algo assim. O Nano Evold tá perguntando, na verdade, se o Inter vai poupar alguém nesse final de semana, se tem previsão da dupla de zaga para enfrentar o Medellín. Moledo e Nico Hernandes. O Lucas Fontes falou na abertura ali. Deve ser a dupla. O Moledo, ele praticamente escalou, inclusive foi na minha pergunta. Eu perguntei para ele, vai de Moledo e Nico Hernandes? O Moledo, ele falou que, como ele chegou, ele veio para a viagem já suspenso para essa primeira partida, ele deve jogar na segunda. Depois ele colocou uma dúvida entre Vitão e Nico Hernandes, mas eu acredito que ele vai com o Nico. E aí vai ter a dupla Vitão e Mercado de novo no jogo contra o Independente na quarta-feira. Isso me dá um gancho para falar sobre isso, porque eu perguntei pro Mano também, Vitão e Mercado é a tua dupla, assim como a do ano passado? Ele falou assim, numa rodada, num campeonato de 38 rodadas, eu não cravo uma dupla de zaga, mas eu gosto muito desses dois, porque casa muito bem esses dois. Casou então ele gosta muito. Casou o ano passado, foram muito bem os dois no ano passado. Agora, neste ano, a dupla Moledo e Nico Hernandes tem jogado melhor. Segundo ele, o Vitão e Mercado dá uma marcação muito forte na última linha do time adversário e também sai jogando muito bem desde trás. Por isso que ele gosta muito de Vitão e Mercado. Tá bem, aí eu também não me estresso muito com isso, porque eu acho que dá para tirar de qualquer um desses quatro aí, tu tira uma boa dupla de zaga. Não tenho muito estresse com isso. Meu problema do Inter é outro, é mais a qualidade do meio para frente. Meio para trás a gente consegue se virar. Meio para frente sim, aí é um problema. Pega a abertura do meio campo do Inter. Cara, ontem quando eu vi Rômulo, Johnny, Campanharo, e aí o que jogou o Campanharo? Cara, era 20 minutos do primeiro tempo, o Campanharo já tinha cometido umas 50 falhas. Impressionante. Comprometedor. Aí eu lembro que foi tu, né, Fontes? Olha, o Mano vai trocar. Será que o Campanharo se machucou? E eu disse, não se machucou, não. O Mano vai mudar o time porque o Campanharo não tá jogando nada e não tem problema mudar no primeiro tempo. Ai, Gerald, vai queimar o jogador. Vai queimar o jogador o caramba, velho. Se o Mano não fizesse aquela troca, o Inter não teria ganho o jogo. Aliás, teria perdido o jogo. O Inter não tinha controle do meio campo, não tinha criatividade, não tinha nada. E olha que eu tô falando do Jean Dias. Eu tô falando que o Inter melhorou com o Jean Dias, pra tu ter uma ideia de como tava antes. Pra tu ter uma ideia de como tava antes pra melhorar com o Jean Dias. Porque o Jean Dias, a única coisa que ele fez foi dar uma grudadinha no Patrick para trocar uma bola com o Alan Patrick ali. E aí o Inter já teve mais volume de bola no segundo tempo. O Mano falou isso na coletiva, né, de que o Jean Dias, ele ajudou o Alan Patrick a jogar ali atrás dos volantes do Curitiba. E ele também falou, claro, o treinador ele costuma proteger o jogador, e acho que até aí tá certo, mas ele falou que a troca não foi técnica pelo Campanharo, foi mais de ordem tática, né? Foi tática também, mas foi porque o Campanharo não estava jogando nada.
Estava comprometendo o campeonato. Claro que ele não vai dizer isso, mas estava comprometendo. Como quase sempre compromete. Toca, Monique. O Luiz Carlos Vazen, membro conselhinho do Fernandão. Como iria ter criação no meio de campo se estávamos com 3 volantes? E outra coisa, se os volantes são se um dos volantes é o Arangues, aí tu conversa, né? Agora, Johnny, Campanharo e Rômulo, tu não vai criar nada. O primeiro tempo do Inter ontem era bola direta. Vai fazer o quê? Tu acha que vai ter triangulação no meio campo? Não vai ter. Passou a ter quando entrou o Jean Dias. Porque aí pelo menos é um homem ofensivo, que tem um pouco mais da lida, né? Vai lá. O Hernani mais aqui na cadeira. Daqui a pouco eu tô deitado aqui, cansado. Hernani Barcelos, dentro das suas limitações, o Jean Dias está ajudando o Inter. Não, o Paulo ontem ajudou. Eu acho menor que a necessidade do Inter, não fui a favor da contratação, acho que o Inter tem que ter jogadores melhores, mas eu não sou injusto. Ontem o Jean Dias ajudou, e digo mais, se não fosse a entrada dele, o Inter não teria ganho o jogo. O jogo o Futivida deu vida pro Jean Dias, né? Pode ter ganhado confiança também. Né? Claro, acho que faz parte. Mas o Inter ganhou o jogo ontem por causa de um cara chamado John, goleiro do Internacional. Esse cara fez o Inter ganhar o jogo ontem. De novo. Duas grandes defesas. Qual é a situação contratual do John, meu querido Lucas Fontes? O que nós sabemos? O John, ele está por empréstimo com o valor de passe fixado no final do ano. Eu confesso que não tem esse valor, nem sei se o Inter chegou a divulgar. Então deixa eu te dar umas informações, então. O Inter, quando pegou o John por empréstimo, pagou um valor e ficou com 15% dele. 15% dele. E o empréstimo até o final do ano, e o valor para a compra do John é em torno de 4 a 5 milhões de reais. Então o Inter comece a fazer um movimento, porque esse goleiro me serve. Acho que o goleiro nós resolvemos o problema. Inclusive, o Mano Menezes chegou a dizer que ele teve um problema de ordem física antes do jogo de ontem, por isso que ele caiu tanto ali, se machucou. Eu acho que vai ser preservado, inclusive, para o jogo contra o América Mineiro, John. Acho que sim. Pode jogar o Kehler. Acho que pode jogar o Kehler, sim. E o Inter levou 3 goleiros, né? Tem muita gente nos recados aqui comentando sobre o John, que o John foi a única coisa positiva, e também a questão física, né? Isso a gente pode perceber só analisando os recados. A questão física melhorou. Tanto que o Inter jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro. Isso nunca acontecia antes, quando estávamos naquela condição física desesperadora. Melhorou. O Inter está correndo um pouco melhor. Resolveu o problema físico? Não, mas melhorou, porque agora nós temos um preparador físico, né? Que é o Flávio de Oliveira. Então, o problema físico, eu acho que a gente vai começar a falar menos. E o Alan Patrick deu uma entrevista para ti ontem. Queria falar disso. Pergunta, foi tu iniciou a pergunta, depois o Simon Bianchini. E o Simon pegou o gancho. O Simon pegou o gancho e a resposta do Alan Patrick é interessante. O Alan Patrick não concorda muito que o problema do Inter era a preparação física. O Alan Patrick acha que o Inter estava correndo errado, que o Inter não tinha a bola. E ele diz que quando tu tem a bola, tu descansa. Quando tu tem que ficar correndo atrás da bola, tu cansa. Ou seja, ele não quis fazer isso propositadamente e deliberadamente, mas ele transferiu a culpa para o treinador, de que o time não estava organizado para ter a bola. Eu entendi dessa forma. Eu discordo dele. Eu acho que o problema do Inter era único e exclusivamente físico mesmo, de pulmão, porque tinha uma preparação física ruim. Tem um recado sobre isso, que é do Paulo Gilberto Amorim. Ele está comentando: acho que o Alan Patrick está falando da falta de qualidade do grupo, pois é só ele para articular e manter a posse de bola. Se tivéssemos um outro articulador e um volante que soubesse sair jogando, mudaria tudo, teríamos mais posse de bola. Pode ser, mas eu acho que ele estava falando da forma de jogar. Foi isso que eu senti realmente, né? Como eu não tenho a bola, eu tenho que correr sempre atrás do adversário, né? Aí tu cansa mais. Escala o time que vai enfrentar o Independiente de Medellín na próxima quarta-feira no Beira-Rio, às 7 horas da noite. O Independiente, não o América, né? Então, para mim é John. Para mim é John, na lateral direita fica a dúvida entre Igor Gomes e Bustos. Geralmente ele usa
Geralmente ele usa o Igor Gomes quando ele precisa de jogador de mais estatura, mas acho que ele vai com Bustos. A dupla de zaga é Vitão e Mercado, até porque o Nico Hernandes nem pode jogar, tá suspenso, e o Moledo nesse momento é reserva pro Mano Menezes. Na lateral esquerda, René. E aí, no meio, Rômulo, tá? E Johnny, tá? Aí tem que ver se o Depena vai voltar, mas mesmo se o Depena voltar, não vai jogar. Então é Rômulo, Johnny, Alan Patrick e aí os 3 atacantes, se o Wanderson tiver condições para quarta-feira. Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano. É isso aí. Vai ser esse o time. Até porque não tem nada diferente para fazer, a não ser que botasse 3 volantes. E se o Mano Menezes colocar 3 volantes precisando ganhar do Independente de Medellín no Beira-Rio, ele sai de camburão do estádio Beira-Rio. Né? Claro que ele vai botar os 3 atacantes. E aí eu me questiono e te questiono. E se o Wanderson tiver problema para quarta-feira? Ele coloca outro atacante, coloca Jean Dias ou aí ele vai forçar. Aí ele vai forçar o Maurício ou o Depena. Aí ele vai forçar o retorno ou do Maurício ou do Depena. Sem dúvida nenhuma. Vai ser obrigado, porque não vai ter o que fazer. Mas eu acho que o Wanderson volta, até porque o Mano está cogitando que o Wanderson jogue inclusive no final de semana. Isso, eu tô conjecturando algo, vai que ele sinta, né? Vai que ele sinta. Ele falou que o Wanderson ele só vai jogar no domingo se ele não tiver riscos para quarta-feira. Então ele vai dosar isso. Fala um pouco mais, Lucas Fontes, sobre o processo de contratações do Internacional. Que tipo de perspectiva se tem? Como é que o Inter está vasculhando o mercado? Quais são as prioridades? A prioridade, como a gente sempre diz, né, é o meia. O Inter, até no off, fala pra gente que busca esse meia, né? Se descartou aquela questão do atacante, inclusive em off também eles nos falam, esquece essa história, a gente vai com os 3, inclusive a gente recebeu informação de que o alemão pode ser até vendido se a proposta certa aparecer. Tem aquela questão também do 5 ou do 8. O Bruno Henrique ele passa a ser descartado hoje pela direção. Quando a gente questiona em relação ao Bruno Henrique, a direção já não tem nada, fala que não tem nada, a gente já descartou esta negociação. As 2 posições mais emergenciais são essas, 5 ou 8, e também o camiseta número 10. E aí tem os nomes, né? A gente já falou do Salazar, surgiu o nome do Lanzini nos últimos dias, jogador argentino que estava lá no West Ham, que está lá no West Ham da Inglaterra. Se surgiu o nome do Savarino, nenhum sem uma proposta avançada, sem digamos assim, um papel timbrado, proposta na mesa. O Inter ainda não faz essa proposta. Inclusive eu cheguei a perguntar ontem pro pessoal lá, e aí, vai ter anúncio semana que vem? Nos próximos dias? Falar assim, ó, não, esquece, vamos com calma. O Inter também tem esse cuidado para não iludir o torcedor, não criar expectativas. Claro, temos que ter calma. Tudo no nosso tempo, tudo no tempo do Inter. Nós temos o nosso tempo, já diria Paulo Brax. Eu tive calma, era dezembro e eu cobrando, gente, não tem nenhuma contratação para nós começar o ano, só tem o Mário Fernandes. E aí, calma, Baldasso, tem que esperar o fechamento da janela europeia no final de janeiro, que aí os jogadores ficam livres no mercado. E eu esperei. E cuidar a austeridade financeira. Austeridade financeira, e eu esperei, eu tive calma. Me pediram calma. O Wagner Martins, este canalha do Wagner Martins, eu estava num debate raiz e ele, Baldasso, calma. E eu, tá bom, calma. Aí a calma. Tauan Lara. Segundo tempo como solução do Internacional. Campanharo no time titular. Tá aí a calma. Eu não posso ser calmo. Eu calmo Jean Dias salvando o Inter da derrota. Jean Dias mudando o jogo do Internacional. Essa é a calma que eu tive que ter. E só mais uma. Carrascal hoje também é um nome fora de pauta pro Internacional. E o Salazar, ele custa 3 milhões de euros, tá? Convertendo para real, não sei quanto é que dá. Mas tem que partir daí. Tem que partir de 3 milhões de euros. Não tem um investidor que está por trás do Ener Valencia? Não tem? Esse investidor não pode começar a ajudar o Internacional? Por que eu só vejo investidor nos outros clubes e não vejo no Inter? Pois é, o Inter vai ter que se fazer valer desse investidor para colocar dinheiro em caixa para contratar. Mas, por enquanto, a gente não tem informações de um investidor para aportar estas contratações, não. Antes de ir um pouco mais com a galera, com a Monique Wilbur, eu quero aqui dar o recado para você que está pagando juros abusivos. Conta para mim, tu adquiriu um bem e precisou de um empréstimo bancário, de um financiamento bancário. Aí agora tu está pagando as parcelas e percebeu que a soma das tuas parcelas dá 4, 5 vezes o valor que tu tirou no banco lá atrás. Não precisa pagar juros abusivos. Stop!
Wait. Pare agora de pagar juros abusivos. Fale com a RS Assessoria. A RS Assessoria, com seus profissionais, vai simplesmente renegociar tudo para ti através de uma ação, para tu pagar o valor justo. Para vocês terem uma ideia, o Gabriel tinha um débito de 80 mil reais e quitou tudo por 15 mil. 15 mil reais. Então chega de juros abusivos, não te submete a isso. Fala com a RS Assessoria agora nesse WhatsApp que está aqui na tela e está na descrição do vídeo. RS Assessoria, tá bom? Vamos lá, Monique, com a galera. Baldacinho bilíngue. Stop. Wait. O Altemir Rocha, Baldaço, com toda a sua sinceridade e inteligência que sei que tem, acha que esse presidente e dirigentes e esse técnico medíocre estão preocupados com a situação do time? Eles nem sabem o que é futebol. Preocupados estão, é óbvio que estão preocupados, eu nunca questiono isso. A questão é a competência, especialmente da direção do Internacional. Eu vou dizer para vocês, é uma crítica que eu faço, e a minha crítica não tem nenhuma conotação pessoal. Eu já disse para vocês que eu gosto da figura do Alessandro Barcelos, como figura colorada, gosto dele, conversei com ele ontem, ao telefone, tá? Conversei com ele ontem ao telefone, com o Alessandro Barcelos. Gosto da figura dele, ele é um grande colorado. E eu me identifico um pouco com ele porque ele é contemporâneo a mim. Ele tem 2 anos a mais que eu, nós frequentamos a arquibancada do Beira-Rio como guri, como adolescente na mesma época, já contamos histórias juntos aqui, que nós vivemos na arquibancada do Beira-Rio. Não tenho absolutamente nada contra o Alessandro Barcelos, um cara legal, uma grande figura, uma figura querida, um cara bom, tudo certo, né? Nada, pessoal, nada. O Alessandro Barcelos é um cara que eu sentaria num bar para tomar cerveja. Trata muito bem a imprensa, viu? Porra, trata muito bem a imprensa. Sentaria com o Alessandro Barcelos num bar para tomar uma bira, falando da história do Internacional, da nossa vida na arquibancada, tal. Adoraria, uma figura encantadora. Só que é mau presidente. Até agora é mau presidente. A gestão é ruim, a gestão é incompetente. Eu não posso misturar as coisas. Não posso misturar as coisas de dizer que a gestão é boa porque eu acho ele um cara legal, e não posso misturar as coisas se eu não achasse ele um cara legal e dizer que a gestão é ruim. Eu preciso fazer essa separação. Eu não odeio o Alessandro Barcelos, ao contrário, gosto dele, mas ele está sendo um mau presidente. Está sendo um mau presidente, a gestão dele é completamente atrapalhada até agora. Vai. Aliás, o Barcelos ontem não saía do telefone, era contigo esse telefonema? Acho que não, né? Mas ele não saía do telefone ontem, preocupado. Era após o coffee, era 11 horas da manhã. Foi comigo. Era comigo. Era contigo? Ah, então era contigo. Era comigo. Ele me ligou. Foi uma boa conversa, hein? Não, nós estava falando sobre Liga e Libra. Ele me ligou para fazer Ele me ligou para fazer alguns esclarecimentos sobre Libra e Liga Forte, né? E foi legal a conversa com ele, porque ele me passou alguns pontos do porquê. Ele disse que não tem nenhum impeditivo para negociar com a Libra. Só que ele acha que neste momento há como é que eu vou colocar a maneira como ele me colocou? Ele não consegue ver nenhuma vantagem que a Libra possa oferecer neste momento, e ele acha que uma mesa de conversação neste momento no Conselho Deliberativo com a Libra encantaria de forma subjetiva, mas de forma prática continuaria sendo pior que a Liga Forte. Estou tentando desenvolver uma ideia aqui em cima do que ele me disse. E ele disse que está debruçado há muito tempo em cima da questão da Liga Forte, e citou também clubes que todas as SAFs saíram da Libra, né? Botafogo, Vasco, Cruzeiro pularam fora da Libra. Então tem várias argumentações que ele me colocou. E foi importante ligar e falar comigo. Acho importante, eu quero conhecer todos os pontos, porque eu não estou lá no conselho, né, cara? Eu não consigo saber os pormenores. Então teve muita gente da oposição que falou comigo, passando seu lado, e o presidente Barcelos me ligou e passou o lado da posição dele. E eu estou colocando aqui. Legal, vamos embora. Eu só quero que acertem o que é melhor para o Internacional. Vamos lá com mais recados. Gimaricieri, tem que agregar, esse grupo é fraco, se vier Bruno Henrique, ok. Ontem deu para ver o Brick como deu certo. O Bruno Gomes jogando futebol de qualidade no fraco Curitiba e nós Bruno com Gomes, Baralhas, o grande Bruno volante. Gomes, nós compramos o Bruno Gomes do Vasco da Gama e ele jogou no Inter 10 minutos contra o Guarani de Bagé. Lá em Bagé. De Bagé. O jogo que não valia nada no campeonato.
Esse foi 10 minutos desse jogo, jogou o Bruno Gomes com a camisa do Internacional. As coisas que eu não entendo. Ele é muito melhor que o Baralhas e que o Campanharo. Muito melhor. Por que ele não tá aqui? Mas fez um golaço ontem, Bruno Gomes. A sequência do recado dele aqui. Fora os que todo mundo baba o ovo e erra 500 passes na partida. Como erra passes o René e o Alan Patrick. Fora a zaga podre que faz Vitão sem pulo e o mercado cansado. O Mano reclamou ontem dessa questão do erro de passes, viu? Na coletiva. Primeiro tempo foi um horror. O Inter não acertava nada. O Inter não conseguiu fazer uma transição com qualidade em nenhum momento do primeiro tempo. Bom, não chutou uma bola em gol. Então passou 45 minutos contra o pior time do campeonato sem chutar uma bola em gol. E não é nem em direção ao gol. Pode ser até para fora. Não chutou em gol. Aí eu não posso cobrar o Luiz Adriano, né? A bola não chega para ele. Ver o Inter atrás da linha da bola, fazendo ligação direta contra o Curitiba, foi um troço bem constrangedor. No segundo tempo deu uma melhoradinha. É o que disse o Lucas Fontes. O primeiro chute a gol do Inter na partida foi o pênalti do Pedro Henrique. Quantos minutos era do segundo tempo, tu mais ou menos lembra? Uns 10, 15? Não, acho que já era a casa dos 20. Já era na casa dos 20. Então tu imagina, o primeiro chute a gol que o Inter deu contra o Curitiba foi aos 20 minutos do segundo tempo. Não pode, cara. Bah, mas não pode mesmo. Não pode mesmo. Vai. Ô, Fontes, tu tem acesso ao grupo ali ou não? Agora, só se eu der uma... Vai travar minha tela. Pode ficar. Tá, mas qual é a informação, companheiros? O Weber passou uma imagem. O Galatasaray realizou uma proposta de 6 milhões de euros, 31 milhões de reais ao Internacional pela transferência de Johnny. 6 milhões de euros. Bom, o Johnny é assim. O Johnny pertence 100% ao Internacional, que é uma coisa rara. Geralmente os jogadores são fatiados. Significa isso que todo o dinheiro da venda do Johnny vai para os cofres do Internacional, o que faz tu poder vender por um pouco mais barato. Só que assim, meu Deus, a Monique digitando daqui a pouco vai me deixar surdo aqui, pelo amor de Deus. Perdão, eu não sei como é que capta tanto. Tá louco. Então assim, mas é pouco, né, gente? É pouco. Cara da seleção dos Estados Unidos, eu não sou fã do Johnny, acho que o Johnny nem serve muito, mas é pouco. É pouco, tinha que vender por mais. O Simval da Clave está dizendo que não será fácil chegar aos 45 pontos necessários. Nossa, muito fraco. Eu acho que não. Acho que para não ter risco de queda, não vejo muito problema nisso. Meu problema é ficar no meio da tabela, né? Daqui a pouco não brigar por nada no campeonato. Isso é que exatamente. Aí é para matar. Mas porra, nós temos que voltar a ter um time competitivo. Fala-se muito da gestão anterior, tá? Que não ganhou bosta nenhuma. E eu critiquei a gestão do Marcelo Medeiros, que não ganhou nada. Eu falo isso para ele. Tenho uma boa relação com o Marcelo Medeiros, já encontrei ele no evento, eu digo, tu não ganhou merda nenhuma. Só que é o seguinte, Marcelo Medeiros pegou o clube destruído pelo Vitório Pifre, a maior destruição da história do clube, na Série B, só para vocês terem uma ideia. Aí em 2017, qual era a missão do Marcelo Medeiros? Subir. Subiu. Contratou Cuesta, Edenilson, jogadores do Damião, jogadores de destaque até hoje. 2018, todo mundo dizia que o Inter ia brigar para não cair no Brasileiro. O Inter foi terceiro colocado. 2019, decidimos uma Copa do Brasil. 2020, não fomos campeões brasileiros porque a unha do pé do Edenilson estava comprida demais. Nós fomos competitivos em todos os anos com o Marcelo Medeiros. Todos os anos nós tivemos um time competitivo. Não ganhou bosta nenhuma, mas era time competitivo, disputava as coisas. Com o Alessandro Barcelos, nós não tivemos em nenhum momento um time competitivo. Não é competitivo um time que cai para o Globo na primeira fase da Copa do Brasil. Não é um time competitivo um time que cai para o Vitória na Copa do Brasil, para o América na Copa do Brasil. Tem as 3 eliminações do Barcelos na Copa do Brasil. Globo, América e Vitória. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Aí tu pega Sul-Americana, caímos para o Melgar no Beira-Rio. Uma vergonha. E Libertadores da América, aqui estamos nós. Libertadores da América, nós caímos com o Olímpia em 2021, nas oitavas, uma vergonha. E neste ano a gente espera que seja melhor. O Olímpia que depois foi goleado pelo Flamengo na outra fase, lembra? Dos 3 gauchões da gestão Barcelos, em 2 nós não fomos à final. A única coisa perto de um time competitivo que a gestão Barcelos teve foi o time do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas que, na verdade, não competiu.
Vamos combinar? A gente fazia uma forçação de barra aqui, eu dizia, o tá acontecendo, tal. Nós nunca competimos com o Palmeiras, nós nunca chegamos perto do Palmeiras. Então, ao contrário da gestão anterior, que também não ganhou nada, com o Barcelos eu não tive nem um time competitivo. Isso esmorece o torcedor, isso derruba o torcedor, isso tira toda a autoestima do torcedor. Vamos ver, ainda tem 6 meses da gestão Barcelos, quem sabe não acontece alguma coisa. Vai. O Victor Hugo Lopes, fala Balda, sou colorado de Minas Gerais. O jogo contra o América no domingo não pode ser jogo jogado. Temos que vencer para criar bom ambiente para a apresentação do Enner e classificação na Libertadores da América. Mas meu querido, qual é o subsídio que nós temos para achar que tem algum jogo do Inter que tu possa dizer que é jogo jogado? Não tem nenhuma possibilidade. Esse mesmo América nos eliminou na Copa do Brasil faz um mês e pouco. Claro que não é jogo jogado. E outra, com o Inter jogando com o time reserva, o favorito é o América, que não está jogando bosta nenhuma, que é um time horroroso, mas é favorito contra o Inter. E que o Inter perdeu contra o time reserva do América, né? Exatamente. Rafael Chitolina, precisamos contratar um meia para conversar com Alan Patrick durante o jogo. Caso contrário, o Enner... Nós precisamos contratar um meia para conversar com o Alan Patrick durante o jogo e um meia para conversar com o Alan Patrick do banco de reservas. 2 meias. Caso contrário, o Enner Valencia irá morrer de fome. Também acho que precisamos de um 5. Não sabemos como o Gabriel irá voltar e os que estão aí são insuficientes. Isso é verdade, a gente fica contando com o retorno dos jogadores e aí vai saber se eles vão ter plenas condições de jogo e tudo mais. Né? Mas reza então. Reza, porque vai ter que ter o Gabriel, vai ter que ter condições de jogo. Meu Deus do céu. Reza pela Nossa Senhora da Panturrilha pro Arangues não ter mais problema. O Alisson Ferreira, o Inter vai ter que contratar e mais um cara para pifar o Enner, porque ele não vai conseguir jogar sozinho. É isso que eu tô percebendo que a galera, e óbvio, né? Porque o que é gritante é a falta de criação no meio de campo. E aí todo mundo pensa que a bola precisa chegar com qualidade lá na frente, né, para o Enner. A regra continua sendo a mesma. Futebol se ganha no meio campo. Tu pode ter o Lewandowski, o Haaland dentro da área. Tu tem que ter um time que o abasteça. Porque quando chegar nele, a cada 2 bolas que chegam nesses caras, uma eles põem para dentro. Como é o Enner Valencia também. Só que tu pega o primeiro tempo do Inter ontem. Quantas bolas chegaram para o Luiz Adriano? Nenhuma. Aí não adianta. Aí o Luiz Adriano não vai fazer gol, o Enner Valencia não vai fazer gol e o Lewandowski também não vai fazer gol. Se a bola não chegar. Vai. A Terezinha Mor Winter já está dizendo aqui que o Enner vai se arrepender. Calma, Terezinha. Calma. Não, nem brinca, né? Nem brinca com essas coisas. Meu Deus do céu. O Henrique tem que trazer o Salazar e mais um 5 de primeira. E o Bruno Henrique para 8. Daí melhora o time bastante. Não. 5 e 8 eu penso no Gabriel e no Arangues. Eu quero 2 meias armadores do nível do Salazar, que o Inter não vai contratar. E eu quero mais um atacante rápido pelos lados do campo. Mais um de qualidade. Mas tem que ser bala, tipo o Michael, aquele que o Grêmio quer lá. O Yankee, Balda, cada jogo que passa, fico mais convicto que precisamos ir em busca de um lateral esquerdo. O cartão que o René recebeu ontem foi um alerta. Não, mas o René não é problema. O René é nota 6. Tá, mas bem. Acho que ele fala da reposição, né? O René é. Ah, bom, aí sim. Sim. Se o René tiver um problema... Eu posso estar sendo forte, eu posso estar sendo cruel, mas para mim o Tauan Lara não tem a menor condição de jogar no Internacional. Realmente, não tem reposição o René. O René acaba sendo aquele jogador regular que não compromete, mas também não faz aquelas partidas exuberantes, né? Tu nunca vai ganhar um jogo por causa do René, mas tu nunca vai perder um jogo por causa do René. Ele é regular, nota 6. Nota 6, no meu colégio, quando eu era criança, nota 6 passava. No colégio de vocês passava nota 6 ou não? É que teve uma vez num colégio que eu fui que para passar tinha que ser nota 7. Aí era mais difícil. Chato. Uma nota 6 não passa? Eu era 6, 6 passa. Então o René é nota 6. O René passa por média. É gênio? Não. Mas não vai rodar. 6 passa. Até tu falou, né? Não vai deixar de ganhar. Ele perdeu um gol importante naquele jogo contra o América, né? Ali sim, ali ele comprometeu, que era a bola do jogo, é verdade. Deixa eu ver, tem mais recados aqui.
Aqui, o Ângelo Mariani, o John salvando a gente em todos os jogos. É verdade, graças a Deus. Acho que o John Impressionante é aquela unanimidade defesa, na torcida, né? Impressionante aquela defesa que ele fez no segundo tempo. Eu tava de frente ali, e eu já... é gol do Curitiba, e ele conseguiu pegar ali no reflexo puro, né? Fontes, eu tenho uma tese sobre goleiro. O goleiro tem que defender as bolas defensáveis, por óbvio, e tem que, das indefensáveis, às vezes ele tem que pegar. Sabe aquela bola assim que tu diz, não foi culpa do goleiro, mas tem que pegar umas dessas. O John fez uma defesa que era indefensável contra o Metropolitanos. Nós estaríamos fora da Libertadores se não fosse aquela defesa. O John fez uma defesa indefensável contra o Vasco. Nós não teríamos ganho o jogo, não fosse aquela magnífica defesa. E ontem também fez uma defesa das ditas indefensáveis. Ele fez duas grandes defesas, teve uma do Aleph Manga também, mas aquela ali foi mais de posicionamento, a outra foi mais impressionante do segundo tempo. Isso. Aí. Toca a ficha, vamos lá. O João tá dizendo, desempenho do Inter, apesar do resultado, é patético. Alguém precisa cobrar o Mano, concorda? Tu tá falando claro. sobre isso, né? A gente tá cobrando, só que eu não posso botar o Mano como principal responsável. Não posso colocar o Mano como principal responsável. Nós acabamos de ler aqui o banco de reservas que o Mano Menezes tinha ontem. É um banco de reservas de meio de tabela de Série B. Vai. O Nilson Valgói. Deixa eu dar mais um recado. Um recado, olha aqui, Monique. Tu tem o teu aí? Eu quero ver se o Fontes tá com o dele lá. Quer ver que o Fontes não tá com o dele lá? O Fontes tem o gladiador. Ele tem o ativo gladiador. Eu tenho o Ultra, o ativo Ultra. Gurizada, todos vocês que estão assistindo aqui, prestem atenção. A tua vida em casal não tá mais a mesma coisa. Não tá. Tu não tá tendo tete a tete, aquela chegada forte, né? Aquele vamos que vamos, aquela volúpia, aquela energia. Só que é o seguinte, gurizada. Aqui, ó, vamos mexer nisso aí. Isso aí acaba casamento, tá? A falta disso acaba com o namoro também. Ativo. Se tu ficar me olhando e não tomar nenhuma atitude, vai continuar igual. Quem sabe tu tenta alguma coisa. O ativo é 100% natural, não tem nenhuma contraindicação. Vou fazer um desafio para ti. Compra uma vez só o ativo. Vai aqui na descrição do vídeo, compra uma vez o ativo. Depois tu vem me dizer o que aconteceu, tá bom? Vambora. Vamos lá. Tem um recado aqui. Tem um recado aqui que é quase uma redação, mas eu vou ler. Vambora, vou dar uma resumida. Vambora. Do Ronaldo Jorge Rodrigues de Oliveira. Fico abismado com certas análises e comentários. Partimos do pressuposto que a equipe do Inter não seja ruim, pois faltaria muito para atingir esse patamar de ruindade. A equipe é muito ruim. Todos que já jogaram futebol sabem. Time ruim é balão, chutão e rezar para fazer gol e fechar a casinha se segurando até o apito final. E principalmente a equipe desmontada do Barcelos possui limitações técnicas, assim o meio-campo precário, não cria, pois hoje a única lucidez que joga isolado e no sacrifício é o Alan Patrick. O meio-campo precário sacrifica a defesa, tornando o jogo ligação direta e bate e volta, deixando os defensores sempre no mano a mano e sempre vazando. Desta feita, salientando a importância do goleiro. Me respondam com o material técnico que o Mano possui. Ontem ou contra o América, qual a escalação de meio-campo renderia melhor? Não existe. Com Baralhas, Jean Dias, Campanharo e etc. é impossível. Comemoramos a vitória quando existirem, pois derrotas nos assombram no silêncio. E vamos. Querido, como é que é o nome dele? É o Ronaldo Jorge Rodrigues. O Ronaldo, tu escreveu uma carta para mim, né? Uma carta. E embaixo tem um espaço para tua assinatura e um espaço para minha assinatura. Então eu estou, assinando embaixo de tudo que tu disse. Exatamente isso. Rigorosamente isso tudo que tu disse. Vamos pro palpite KTO? Vamos lá. Palpite KTO para o jogo do Internacional contra o América. Atenção, você já tem o cadastrinho na KTO? Não acredito. Não acredito que tu não foi ainda no www.kto.com para fazer o teu cadastrinho. Registre-se lá. Coloca o código BALDAÇO quando pedir o código promocional. E faz a tua fezinha. Olha o blusão da Monique ali, que lindo. Da KTO. Então nós vamos fazer o palpite KTO agora. Meu palpite KTO para Inter e América. Inter e América. Inter e América é Internacional 1-0 lá no Independência, em Minas Gerais. Vitória do Inter e resultado exato 1-0 Inter. O teu palpite, Monique? Vitória do Inter e resultado exato 2-0. 2-0. E o Lucas Fontes? Eu acho que é jogo para ambos marcam
tá? As duas equipes vão marcar e eu vou no empate, 2-2. Então é com muita felicidade, dona Monique, que estamos encerrando por aqui o nosso Baldaço Sunset Show. Sextou, galera. Aproveitem a sexta de noite, se divirtam, tome um pouquinho, mas só até chegar no brilho. Não passa disso, não perde a caixa preta, porque aí fica feio, tá bom? Tchau. Beijo. Tchau.